Olá, eu sou a Dani Mansur, consultora de imagem e estilo pessoal, e hoje a gente vai falar de coloração pessoal. Nesse vídeo vocês vão ver como é realizado o teste de coloração. Fica aí! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o privilégio de fazer um teste de coloração com a Dani Mansur, que é consultora de imagem e de estilo. Tudo bem, Dani? Tudo jóia? Vamos contar então para o pessoal o que é esse teste de coloração, para eles terem ideia, né, do que a gente está fazendo aqui. Claro, vamos lá. Bom, o teste de coloração, ele serve para a gente avaliar quais são as cores que melhor harmonizam com a sua pele. No teste, a gente consegue identificar uns pequenos defeitinhos que a gente tem na pele, como olheira, manchas e até aquela sensação de cansaço, aquela sensação de pele abatida. Isso tudo a gente consegue captar no teste e identificar quais são as cores que ficam melhor na nossa pele, que vai disfarçar mais esses pequenos defeitinhos e valorizar a nossa beleza. Bom, vamos começar. Então, o primeiro tecido que eu analiso é o tecido de contraste em escala de cinza. Nesse tecido, a gente vai avaliar quantos graus de diferença tem entre a pele, cabelo e olho, tá? E aí, esse contraste ele é muito importante durante todo o teste e principalmente para depois, no futuro, para a escolha das estampas, para a escolha das cores que você vai misturar na roupa e principalmente para a coloração de cabelo, tá? Então, o contraste ele é um dos principais pilares aí da coloração, é entender se a pessoa tem um alto, um médio ou um baixo contraste. Então a gente vai continuar aqui ainda dentro de contraste, tá? Com outro grupo de tecidos para a gente validar a informação do contraste. A gente já viu no primeiro tecido que a Kátia tem um médio para alto contraste. E aqui a gente vai confirmar essa informação. Então esse primeiro tecido, você pode observar que a estampa dele, as cores elas são bem próximas umas das outras. Então a gente está falando de cores de baixo contraste, que não está no universo da Kátia. Essas cores elas apagam perto do rosto dela. Diferente de quando a gente vai para um tecido de médio contraste, tá? As estampas aqui, elas já estão um pouco mais distantes, tá? Nas referências de cor e tá bem mais perto do universo visual dela. Você vê como tem uma harmonia na hora que você passa o tecido aqui, ó, e ele não grita, né? A gente fala que gera uma harmonia entre o rosto e a roupa. E por último, a gente tem o tecido de alto contraste, tá? Que são cores bem mais claras versus cores mais escuras, que não estão tão no universo dela também, não tá tão longe, mas a gente consegue identificar que o tecido de médio contraste ficou melhor, harmonizou melhor com a beleza dela, tá bom? Vamos seguir aqui então para o próximo grupo de tecidos. Aqui a gente começa a avaliar as dimensões da cor, que são 3: temperatura, intensidade e profundidade da cor. Esse grupo aqui de tecidos, a gente vai olhar a profundidade. Imagina um oceano onde você tem a superfície da água, que você tem um azul mais claro, e conforme você vai aprofundando, você vai chegando em tons mais escuros daquele mesmo azul. Isso é profundidade. Então a gente vai olhar aqui uma mesma cor, um mesmo pigmento em tons claros e depois os tons mais escuros. E aí a gente observa qual que vai ficar melhor na beleza da Kátia. Então aqui eu tenho primeiro os tons claros, tá? Eu passo aqui perto do rosto dela e a gente vê que os tons claros, eles não ficam tão harmônicos na beleza da Kátia, né? Ela tem características, ela tem tons escuros no rosto dela. O cabelo é bem escuro, então a gente não encontra
esses tons no rosto dela. Já os tons mais escuros, eles ficam mais harmônicos, né? Olha como cria uma harmonia do que está no rosto com o que está aqui embaixo. A gente gera uma harmonia aqui. E também o escuro ajuda a tirar algumas imperfeições, como olheira, ele tira algumas manchinhas do rosto dela, então ele gera um efeito bem melhor, né? A cor gera um efeito bem melhor nos tons escuros do que nos tons claros. Bom, vamos seguir aqui agora com o próximo tecido de análise de dimensão, que é a intensidade. Então vamos imaginar uma foto no celular e aí quando você vai colocar lá no editor de foto, você coloca saturação em 100%. Aquela foto fica vibrante, né? Fica com as cores gritando. Isso é intensidade. E quando você pega a mesma foto e coloca a saturação 0, tá? Você vai ter umas cores mais opacas, mais suaves, né? Elas vão ficar mais esmaecidas. Então, quando a gente fala de intensidade, é justamente dessas duas características que a gente está analisando aqui no tecido. Então, o primeiro tecido, ele é o tecido intenso, de cores intensas, tá? Você vê que as cores são bem vivas, ele tem uma aparência de abadá até, e ele tem bastante brilho, né? E aqui a gente vai avaliar se essas cores intensas ficam bem na Kátia. E vocês podem ver aí que as cores intensas, elas deixam a pele da Kátia com mais manchinhas, mais olheira, né? Elas não valorizam muito e quando você olha o todo, o tecido chama mais atenção do que o rosto dela, né? O tecido chega primeiro. Então, na avaliação, a gente entende que esse não é a melhor característica para ela. E quando a gente vai aqui, ó, para o segundo, dos tons mais suaves, ele gera mais uma harmonia na pele dela, né? Você pode ver aí que o rosto dela fica fica mais limpo, né? Livre das manchinhas, menos olheira, e ele cria uma harmonia melhor aqui no todo, ó. Quando você observa o todo, tem uma harmonia mais interessante do que as cores intensas. Então a gente vai seguir agora para a última dimensão da cor, que é a temperatura. A temperatura da cor a gente vai avaliar da seguinte forma. Imagina um pigmento puro, um verde puro, e a gente começa a brincar de adicionar tinta nele. Então, esse pigmento verde puro, eu vou adicionar um pouco de pigmento amarelo nele. Conforme eu vou colocando amarelo, eu vou esquentando essa cor, tá? Vai ficando aquele verde com fundo mais amarelado, como vocês podem ver aqui nesses tecidos aqui, ó. Os verdes que estão na ponta desse tecido, eles têm o fundo mais amarelado. Diferente do verde frio, tá? Que são esses verdes aqui, que é quando a gente começa a colocar pigmento azul na composição. Então eu pego aquele pigmento verde puro e vou adicionando pigmento azul. Essa é a maneira que eu tenho de chegar num verde frio, tá? E agora, entendendo isso, a gente vai avaliar aqui qual é a temperatura de pele da Kátia. Se ela vai ficar bem com os tons quentes, tá? Nas diversas cores quentes aqui, tem amarelo, tem laranja, azul, todos na temperatura quente. E gera uma harmonia bem legal no rosto dela, tá? Valoriza a beleza dela. E aqui são as cores frias, tá? Que você consegue ver aí que já não fica tão harmônico e não disfarça aquelas imperfeições que a gente comentou, olheira, manchinhas. Esse daqui não valoriza tanto a beleza dela. Então, a Kátia tem uma temperatura de pele quente. Então agora a gente vai para a última etapa para validar a temperatura da pele e vamos avaliar o subtom da pele.
tá? Que é a pele por debaixo da pele. Aqui a gente consegue avaliar quem tem a pele mais com fundo mais pêssego, dourado ou amarelado e as pessoas que têm a pele com fundo mais rosado, tá? E aí, com base aqui nesses tecidos, a gente consegue ver quais são as cores que estão mais próximas do tom de pele da Kátia, tá? E quando a gente coloca o tecido, essas cores aqui, elas estão mais presentes na beleza da Kátia, tá? Não aqui essas cores escuras, mas esses tons mais claros, tá? Imagina que aqui a gente tem uma escala de nudes, que a gente tem vários tons aqui intermediários e que a pele dela, ela se encaixaria aqui, ó, por exemplo, entre esses tons aqui, ó, que estão aqui embaixo. Diferente do subtom de pele fria, tá? A gente vê que esses rosinhas aqui, eles não se repetem no rosto dela. Então, facilmente aqui a gente descarta a opção do subtom de pele fria e confirma que a Kátia tem a pele quente. Bom, chegamos na parte final, que é o diagnóstico da cartela da Kátia. Então, a gente já, nas 3 dimensões que a gente avaliou, a gente já entendeu que a temperatura da pele dela é quente. Isso nos leva às cartelas de primavera e outono, tá? Que são as cartelas de temperatura quente, e já descartamos o inverno e verão, que são cartelas de temperatura fria. E agora a gente vai avaliar as outras 2 dimensões da cor que a gente viu aqui no teste, que é a intensidade e a profundidade. E quando a gente volta lá na análise, a gente vê que a profundidade foi a que fez mais diferença no teste dela. A que ficou mais gritante a melhora, tá, do visual da pele quando a gente usou os tecidos escuros. Por isso, a cartela da Kátia vai ser outono escuro.